Olho a Olho, com Cida Campos. O Olho a Olho com Cida Campos recebe hoje a doutora Patrícia Oliveira, dermatologista e conhecida como Mãos de Fada. Seja bem-vinda, doutora Patrícia. Obrigada, é um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Nosso bate-papo hoje, nós vamos falar sobre beleza, sobre estética, que querendo ou não, essas mãos de fada, como está sendo conhecida e muito famosa na cidade, estava louca para querer conhecê-la. Doutora Patrícia, apelido carinhoso, né? Muito carinhoso e querendo ou não profissional, né? Porque as mãos, você mexe com as mãos e deixa as mulheres, homens cada vez mais belos, né? Obrigada. A sua área, dermatologista, clínica geral ou só dermatologista? Não, sou dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, né? A gente faz uma prova de título para ganhar esse título de dermatologista. E clínica médica não trabalho. Fiz pediatria antes de fazer dermatologia, mas não atuo nessa área. Que pena. Atendo crianças com problemas de pele, mas pediatria eu não atuo. Doutora Patrícia, nesse tempo tão seco e ao mesmo tempo esquenta e esfria, a pele chega a um ponto que não aguenta, né? Nessa época do ano, a pele costuma ter tendência a descamar um pouquinho, ficar mais sensível a alguns produtos, porém é a melhor época para estar fazendo alguns tratamentos como peeling, laser, luz pulsada, por não estar aquele calorão, né? Se bem que esse inverno praticamente não existiu, né? Mas tá uma época mais tranquila do que novembro, dezembro, então esses procedimentos são ótimos. E a hidratação é importante nessa época do ano para a pele não ficar ardendo, repuxando. Hidratação com cremes, qualquer tipo? Para cada tipo de pele tem, para pele mais seca são cremes mais consistentes. Para pele oleosa também pode ser usado um hidratante, mas um específico que não causa espinha, que não causa encravos, né? E às vezes só o uso de um anti-rugas que seja na forma de sérum já dá essa hidratada. Então muitas vezes não é necessário um hidratante, mas está usando um produto anti-rugas, até um clareador, dependendo do veículo, assim, se é sérum, vai ser bem melhor do que o gel para essa época do ano, porque não vai ressecar, vai hidratar. Protetor solar. Sempre, mesmo com tempo chuvoso, mesmo nublado. O que eu sempre explico para o paciente é que se está de dia, tem que usar. Então, mesmo que o tempo esteja feio e nublado, se a gente consegue através da janela ver que está de dia e não à noite, porque alguma claridade está passando ali por aquela janela, Sim, né? Então, o rosto é fundamental, o colo também, essa parte que fica pro lado de fora da blusa, porque senão a gente fica com a pele diferente, né? E a gente nota que aonde faz sombra, o queixo faz sombra nessa região do queixo, do pescoço, quem não usa protetor nunca, fica com essa pele aqui novinha, só pelo fato de nunca pegar sol por conta da sombra do queixo. Então às vezes fica aquela região toda manchada aqui na lateral e certinho no V do decote, e aqui com a pele que nem parece que é da mesma pessoa. Igual quando a pessoa fala que não se expõe nunca ao sol. Não, mas eu não pego sol nunca. A gente mora num país que a exposição casual, né, de ir para o trabalho, ir numa padaria, ir ao banco, já é o suficiente para a gente pegar um pouquinho de sol todos os dias. Então eu peço sempre para levantar um pedacinho da blusa, né, se é uma coisa assim mais rápida, mas em geral na consulta a gente examina o paciente sem blusa, né, enfim. Mas uma breve, eu peço para exposição, né, de mostrar. E fala, olha a pele da barriga, não tem uma manchinha, não tem ruga, por quê? Não sai andando de barriga de fora, né? É verdade. Então, muito simples de ver essa questão do sol. Sol é importante, sol é vida, sol ajuda ali para vitamina D, mas rosto e colo é legal a gente proteger com protetor solar sempre. À noite não precisa, né? Acne, o que causa? Então, a acne é multifatorial, tem várias coisas envolvidas. Genética, os hormônios, por isso que é mais comum na adolescência. Criança não costuma ter, pode até ter em casos de acne neonatal, às vezes muito por hormônio da mãe ainda, né, com a questão do bebezinho que acabou de nascer. Mas em geral é na adolescência, ou então com alguns distúrbios hormonais, síndrome do ovário policístico. E a alimentação também, cada vez mais estão mostrando que não é assim, o chocolate que causa, o amendoim que causa, mas alimentos que tenham alto índice glicêmico. Então, a alimentação rica em calorias, em gordura, no leite também, vencendo um pouquinho do vilão,
para quem tem tendência, lógico, não é para todo mundo. Às vezes melhorando a alimentação, com acompanhamento com nutricionista, né? Já melhora a acne. Tem uso de alguns medicamentos que pode causar acne também. Para algumas pessoas, suplementação, às vezes, quem está malhando, faz uso de suplemento, pode ser um causador de acne. Então são vários fatores. Uso de produtos errados, às vezes produtos muito oleosos, produto da avó, que a avó tem a pele sequinha, às vezes quer usar um anti-rugas e a pele da pessoa é oleosa, está usando um produto muito oleoso. Então tem muitas causas. Sempre tem que ser abordado, né, por completo, para ver no que pode estar mudando, o que pode estar mexendo ali, né? Adolescente. Quase todos, né? Quase todos. Você vai no colégio, vê uma sala de aula, eles acham até comum, né? Muitas vezes eles vão no consultório quase que empurrado pela mãe, porque eles não acham aquilo estranho. Tem uns que são bem vaidosos, ficam incomodados. Mas tem que sempre tratar, porque às vezes pode ser tarde, já pode estar com cicatriz. Às vezes quando eles vão dar uma importância, às vezes já passou um pouquinho do tempo de tratar sem ficar com cicatriz. Você acha que quando tem uma espinha, começou a brotar, e quando aperta, Mais espreme, chance de marquinha. além da marca, é perigoso? Dependendo da região, né? Que for espremer, se tiver uma infecção, pode se tornar uma infecção mais séria, porque tem alguns vasos dessa região que se comunicam com vasos locais mais nobres, como o cérebro. Então, já ouvimos falar de alguns casos, né? Foi espremer espinha, foi com meningite, é raríssimo, né? Mas pode acontecer. Mas a infecção no próprio local que foi feita a manipulação da espinha é mais comum, né? E também a chance de cicatriz. Então, espremer espinha, proibido. Proibido. Principalmente com unha, Então, né? a mão, Porque às vezes, infecciona nem mais ainda. foi lavada, né? Existem técnicas, né, para limpeza de pele e profissional, né, esteticista que estudou para isso, faz a higiene adequada, usa o emoliente, usa a solução ali para amolecer os cravinhos, e nessas infeccionadas geralmente eles nem mexem. Então o ato de espremer ou de tirar tem que ser durante uma limpeza de pele, né? Não em casa. Então a limpeza de pele hoje não é só porque tem acne, mas também é como se fosse escovar os dentes. É um hábito. É saudável. A limpeza de pele tem situações que são super bem-vindas, né? Mas em algumas situações não é interessante a gente indicar. Então tem que estar em acompanhamento com um dermatologista, ver o que está usando. Se estiver em uso, por exemplo, da estretinoína, o Roacutan, às vezes não é necessário fazer uma limpeza de pele. Dependendo do grau de acne também não é interessante. Mas para cravinho é importante associar assim, que só o remédio em casa não vai tirar, e só a limpeza também vai fazer com que o cravinho saia e depois volta. Então, nessa situação é importante. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Olho a Olho, com Cida Campos. Doutora, quando que um homem ou uma mulher pode fazer botox? Ou querem fazer? Eu acho que não tem, assim, muita idade. Já teve paciente de 60, 70 anos, deu falar que não tinha necessidade de fazer, que o botox eu pelo menos faço mais, assim, para terço superior do rosto. Pezinho de galinha, entre as sobrancelhas e testa. E para essa região aqui, mais o preenchimento, que é outro tipo de procedimento. Então, às vezes, paciente de 60, 70 anos, com essa região aqui super bem marcada mesmo, com necessidade de fazer o procedimento, e aqui zero ruga, e eu falo assim, você tá com botox? E ela fala, não. Então depende muito, tem pessoas que têm mais tendência de ser para essa região, tem outras que têm mais tendência de ser pro terço superior, e tem pessoas que em cima e embaixo, né? Infelizmente. E tem pessoas que começam muito cedo com o pezinho de galinha, pessoas com os olhos claros, que tem muita sensibilidade à luz, que não usam com frequência um óculos escuro, então sempre vai na rua, fica forçando. Tem pessoas que são muito preocupadas, então sempre franzindo a testa, fazendo aquele ar de preocupado. Então às vezes a gente observa desde foto assim, 19, 20 anos, quando vai à praia já queima com aquele
tracinho aqui porque ficava franzindo. Mas acho assim, questão de bom senso também, né? Não vamos começar na adolescência muito cedo, não é assim. A prevenção, lógico que é sempre mais fácil da gente... É mais fácil a gente prevenir do que tratar. Então não vamos deixar marcado já com vínculo. Quando começar a formar algum tracinho, algum sinalzinho antes de marcar profundamente, eu acho que é uma hora legal de estar fazendo esse procedimento. Cada vez a gente vê a procura do Botox mais cedo por mulheres por conta de querer arquear a sobrancelha. Então, às vezes tem a sobrancelha muito baixinha, não tem ruguinha nenhuma, mas quer ficar com o olhar aberto. Então, dependendo da idade, né, tá com 20 e poucos anos, eu faço sem problemas. Mas a hora mesmo de fazer é antes que já esteja marcado, vincado, que a gente diz. Porque o Botox, ele age na musculatura, na ruguinha quando tá fazendo algum movimento, não é parado. A de expressão. É de expressão mesmo. Então, se a pessoa já tem parado, marcado o pé de galinha ou a ruguinha daqui, o Botox provavelmente não vai conseguir tirar essa marquinha. Ele é mais para aquela ruga que aparece ao movimento, quando sorri, quando faz bravo, quando faz assustado. Então, antes que fique marcado no repouso, é a hora de fazer o Botox. E ele dura em torno de 4 meses, então ele não dura muito tempo. O mais comum da mulher iniciar é quando vai ter um super evento importante. Casamento, vai ser madrinha, tem os projetos lá do consultório. Né? Às vezes elas falam, foi projeto madrinha, foi projeto mãe de noivo. E os homens estão, assim, cada vez procurando mais. Principalmente para pé de galinha. Estão vaidosos. Estão bem vaidosos, eu adoro. Eu também acho espetacular. Acho muito legal. Às vezes eles estão mais vaidosos que as próprias esposas ou namoradas. Às vezes eles vão primeiro para o consultório, depois trazem outras pessoas da família. Eles são super, assim, regrados, que o dermatologista faz, eles obedecem, eles não ficam pesquisando muito, eles querem ser práticos, né? Resolver no consultório, 1 creminho, 2... junto com o protetor em casa. Então, eu acho que é questão de bom senso, né? Não fazer nada pra ficar artificial. E fica esquisito, fica sem expressão facial, né? E ficar com a aparência de descansado, aparência assim de dormir bem, nascer assim, sou bonito, sou bonita, e não aquela coisa artificial, igual uma múmia, vamos dizer assim. Que é muito feio. É muito feio. Doutora Patrícia, existe um procedimento agora para eliminar gorduras localizadas, que eu não sei bem o nome, mas é de congelar. Criolipólise. Exatamente. É grave, é perigoso, pode causar câncer? Não, então, a criolipólise não é um tratamento muito antigo, é relativamente recente. O aparelho é muito tranquilo de trabalhar, porém tem uma série de regras que tem que ser cumpridas, né? Uma delas é que o aparelho tem que ter a regulamentação pela Anvisa, que é o nosso órgão, né, da vigilância sanitária, porque nem todos os aparelhos têm. Então, primeiro é a relação da marca. Segundo, que tem que estar calibradinho. A temperatura que está mostrando ali na tela, que a gente coloca para congelar, entre -8 até -11 graus. Então é uma temperatura bem baixa, né, bem gelada. Bem gelada. A gente tem que estar confiando que o que está mostrando ali na tela realmente é o que está acontecendo. Então, o aparelho calibrar. A terceira coisa é que a gente usa uma manta, que é um tecido, parece até um lencinho umedecido. Ela vem numa embalagem fechada a vácuo. Então você tem que abrir, utilizar na hora, que ela vem com gelzinho. E para cada região que fizer, vamos supor, faça um lado do flanco, outro lado do flanco, seriam 2 mantas. Então para cada região, abrir uma manta nova, imediatamente antes de usar, né? Porque esse gel e esse tecido vão fazer com que o aparelho não entre em contato com a pele, e sim com a manta. Então, a manta tem que ficar sobrando, ficar pro lado de fora do aparelho, que a gente tem certeza que toda a pele vai estar coberta por isso, e ficar supervisionando. Só que antes do tratamento é importantíssima a avaliação. Eu particularmente acho que tem que ter a supervisão de um médico, não necessariamente o médico fazer essa aplicação, mas ele avalia antes quem pode, quem não pode, porque tem algumas coisas que não pode. Por exemplo, no abdômen, não pode ter uma hérnia umbilical. Eu já atendi alguns pacientes
com interesse de fazer no abdômen e que não sabiam que tinha uma hérnia umbilical. E que é uma coisa no exame médico que a gente detecta. Porque o aparelho, além de congelar, ele tem um vácuo. Então você coloca o aparelho, ele puxa, ele suga e fica de 50 a 60 minutos ali com aquela pressão sugando. Então, a partir do momento que você tem uma hérnia, não pode com aquele vácuo, com aquela pressão toda. Não pode grávida, não pode ter feito uma cirurgia recente no local, não pode ter histórico de alergia, urticária ao frio, tá fazendo medicamentos como aspirina, alguns remédios para quem já teve trombose. Então tem que ter uma avaliação antes, tem que ter o acompanhamento durante todo o tratamento, que leva de 50 a 60 minutos. E depois de 2 meses, que é a resposta, entre 2 e 3 meses, você tem que reavaliar, tirar as medidas de novo, tirar foto, ver o percentual de gordura, pesar. E quem mantém o peso, quem não engorda, tem gente que faz tratamento e engorda, né? Porque não tem hábitos saudáveis de vida, enfim. Desde que a pessoa não tenha engordado, realmente diminui medidas com ele. Risco de câncer não tem. Tem risco de queimadura se não fizer direito, né? Pois bem. Eu já então, atendi algumas. Não pode Nunca ser queimei ninguém, lógico, mas... Esse procedimento não pode ser feito em qualquer lugar. Qualquer lugar. Tem que ser acompanhado Então, por um médico, um profissional. Foi banalizado, né? Porque assim, a gente não tem nenhuma regulamentação aqui no Brasil que só médico, só fisioterapeuta ou só tal profissional com supervisão do médico que faça, não. Qualquer pessoa que hoje em dia comprar essa máquina pode estar fazendo. Isso é um perigo. Sem ser ilegal. Então assim, quem compra e faz, quem aluga e faz, não precisa ser da área de saúde. E isso já está acontecendo em Cachoeira. Então assim, é muito complicado, né? Porque pode ter queimadura grave. E o problema é que quando a pessoa está sendo queimada, ela geralmente não sente. Porque o gelo é um bom anestésico. Só depois que... Na hora que tira, às vezes... Porque quando tira, fica igual um picolézinho. Fica roxinho e duro, bem gelado. A gente faz uma massagem para dissolver aquele picolé. Se ele não dissolver, alguma coisa está errada. Às vezes você vai ver minutos depois, já vai estar começando a formar bolha, né? Tá na mídia, toda hora aparece algum caso aí, Brasil afora. Então, assim, é muito sério, tem que ver muito direitinho. A gente vai fazer porque o aparelho é muito bom, mas tem que trabalhar com segurança, né? Doutora Patrícia, esses procedimentos estéticos como peeling químico, como botox, como preenchimento do famoso bigode chinês, né? Ou dos lábios... Qualquer médico pode fazer ou especificamente um dermatologista? O ideal é que seja o dermatologista ou cirurgião plástico, né? Que tenha formação voltada para isso. Então quer dizer que um clínico geral ou uma pediatra... Não é proibido. Mas assim, provavelmente não tem a formação, mesmo que faça algum curso de final de semana, um curso esporádico, provavelmente não vai ter a mesma formação que o dermatologista, né, que tem, hoje em dia são 3 anos, quando eu fiz foram 2 anos, ou o cirurgião plástico, né, provavelmente não vai ter a mesma formação, e fora que sendo da nossa área, a gente está constantemente indo a congressos e cursos para estar se atualizando, né, e é o nosso dia a dia, mas no Brasil muitas coisas são permitidas. Infelizmente. Infelizmente, complicado. porque querendo ou não, pode ficar deformado, porque não quer dizer que um médico de outra área sabe o que é melhor, o que não é referente a uma facial, uma estética facial. Beleza. Então é grave, né? Tem que ter cuidado se o médico que procura também, né, doutora Patrícia? Acho que tudo é bom senso, bom né? Tanto senso. de quem está fazendo como paciente, quanto o profissional que está aplicando, né? Olho a Olho, com Cida Campos. Doutora Patrícia, laser terapia, qual a idade para fazer ou não tem idade? Depende do tipo de laser. Assim, para depilação a laser, se for menina, né, mulher no caso, tem que ter menstruado pelo menos há 2 anos. Então, às vezes tem paciente depilando com 14 anos, que menstruou com 12, que aí já
normalizou ali aquela parte de transformação, hormônio, de transformação. Então, depilação a laser, algumas começam bem cedo. Existe o laser, por exemplo, para hemangioma, que é uma malformação vascular, aquela mancha roxinha, né, às vezes no rosto. Tem bebês que podem fazer, porque dependendo da região, causa uma alteração estética assim, muito importante. E quanto mais cedo iniciar, melhor. Então eu nunca atendi em bebezinho, mas nos congressos a gente vê fotos assim de laser em bebês. Já o laser de rejuvenescimento, um laser fracionado, um laser ablativo, é mais pra... tem algumas indicações, né? Uma delas é para rejuvenescimento, então mais para aquela pele que tá começando a ficar com ruguinha. A idade vai ser de surgimento das rugas, né? De cicatriz de acne, o mesmo tipo de laser que é para rejuvenescimento pode ser usado para cicatriz de acne. Faço muito paciente de 19, 20 anos que já parou de ter acne, tá com as sequelas da acne, com cicatriz. Às vezes o paciente está mais velho quando procura o tratamento de cicatriz de acne, né? Então, para cada laser tem uma idade, assim, que procura maior para manchinha de mão, aí é mais a luz pulsada. Tatuagem. Tatuagem, se for feita com um profissional, não for tatuador amador, é mais fácil de ter uma boa resposta, porque a tinta de qualidade e o jeito de aplicar faz com que a profundidade seja relativamente homogênea, seja pigmentos em alturas diferentes. Se for, por exemplo, um tatuador amador com um produto às vezes não muito bom. Mas tem cores que a gente tem muita dificuldade. O preto sempre é o mais fácil. E muitas vezes a tatuagem não sai, mas fica com aquele borrão pra pessoa tatuar uma outra por cima. Porque às vezes a tatuagem se arrependeu daquele desenho, ou de um nome, legal, né? Acontece o nome muito. que é o que mais dá arrependimento. Então pelo menos a pessoa consegue uma sombra ali pra camuflar com... não com outro nome, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas te respeita, né? Gosto é gosto. Mas pra tatuar alguma outra coisa que agrade, dependendo do pigmento, consegue uma boa resposta. Mas são muitas sessões, né? Carboxterapia. Eu gosto. A Carbox já tem alguns anos, né? Não sai de moda. Eu antes indicava para várias coisas, hoje em dia tem aparelhos melhores, por exemplo, para celulite, para estria. Mas eu gosto da Carbox para olheira, por exemplo, para melhorar a circulação ali da região, quando é olheira assim, mais de vasinhos. Associo com outras coisas, com peeling, com luz pulsada, às vezes com preenchimento. Mas hoje em dia eu faço a Carbox mais pra olheira mesmo. Mas tem quem adore, assim, pra gordura localizada, pra estria, eu só acho doloroso. Acho que tem coisas que doem menos. Por exemplo, os futuros códigos de barras nos lábios. O carboxterapia você acha que ajudaria? Eu não vejo assim. Eu acho que pra códigozinho de barra, né? Que cada nome que coloca. Bigode chinês é o daqui. Sorriso de marionete é o aqui. Sorriso de marionete. Essa eu não sabia. Código de barra são os tracinhos, igual o código de barra, né? Aqui é pé de galinha, né? O que eu saiba são esses nomes. E código de barra eu acho que é mais o laser mesmo. Nem preenchimento eu gosto muito não, porque são rugas geralmente muito fininhas. Fumante é o mais comum, mas tem pessoas que não fumam e tem. E o preenchimento ele é meio bruto para ruga muito fininha e superficial. Então trocar aquela pele com um laser fracionado, um laser ablativo, e às vezes até botar um produto do peeling por cima, fazer em sequência, tem uma melhora importante. Para Carbox eu já não acho tão boa para essa região. A flacidez facial, você acha que o Carbox ajudaria? Ajuda, mas a radiofrequência é melhor e não dói. Não dói, isso é importante, não doer. A radiofrequência ela aquece, né? Um aparelho que aquece, existem vários aparelhos, a gente fica com um termômetro monitorando, tem que ficar em torno de 42 graus, de 41 a 43, dependendo da sensibilidade. É tratamento indolor e estimula o próprio colágeno da pessoa. Sessões, 1, 2? Não, pelo menos 5. Tem uns aparelhos bem bacanas também, só que assim, o preço bem mais puxado, né? Mas com resposta excelente.
que é o ultrassom microfocado. Também esse dói um pouco. Aí é uma sessão que pode ser feita uma vez por ano, dependendo do grau de flacidez. É quase que uma cirurgia plástica, assim. A resposta É mesmo? muito boa, mas não muda a qualidade da pele, não trata uma mancha. A pele já tem que estar boa, é pra flacidez mesmo. Né? E tem muita coisa hoje em dia, né? Queda de cabelo. O famoso cabelo, que as mulheres ficam tristes, inclusive eu, que tenho 90% das pouquíssimos. consultas. Tanto homem quanto mulheres, né, se queixam muito de queda de cabelo. Sempre tem que ser examinado, ver a história familiar, se tem pai, mãe, vovó, como que é essa genética. Pedir exame de sangue para ver se não tem deficiência de uma vitamina. Ver a tireoide, como que estão os nutrientes, como tá o zinco, como é que tá cálcio. Então, é o exame de sangue, a dermatoscopia, que é um aparelhinho que aumenta bastante. A gente vê o couro cabeludo, como é que tá, se tem falhas importantes, se tem alguma doença por trás disso. A coleta do cabelo também, eu sempre peço, assim, pra colher 3 dias seguidos, dou um saquinho e peço pra colher da mesma maneira. O cabelo que cai ali na hora do banho, que costuma ser um monte, É verdade. aquele molhado ali, pra padronizar de ser sempre da mesma maneira. Falo pra quando lavar aquele monte de cabelo que cai ali, a pessoa guardar, botar pra secar. E quando desembaraça o cabelo, aquele cabelo ali do pente também. Então não peço pra pegar cabelo na roupa, no travesseiro, nem em outro canto, pra ser sempre da mesma maneira e o mínimo de trabalho possível pra pessoa. Põe pra secar, guarda no saquinho que eu dou de amostra, colhe em 3 dias diferentes, leva lá pra mim e aí eu analiso quantidade, se realmente pra aquele tamanho de cabelo, se é pouca, se é média, se é intenso, porque às vezes o que você acha que é muito e eu falo assim, não, isso é normal. Então a pessoa não dá tanto valor e eu falo, nossa, é muito isso. E além do mais, às vezes a maioria tá caindo pela raiz ou está quebrando, então também isso ajuda a direcionar a causa. A causa. Né? E de tratamento em casa, medicamento oral sempre, dependendo da causa. Vai repor um ferro, vou encaminhar para endócrino para tratar a tireoide, vou passar um suplemento vitamínico, a finasterida quando tem indicação. Além disso, medicamento tópico, que o minoxidil sempre entra na receita, a não ser que a pessoa tenha uma alergia, alguma coisa. E com associações, né? Shampoo, às vezes, para queda de cabelo. E no consultório em si, o que a gente tem para fazer tem o laser capilar, tem o boné de LED, que é um boné bacana, que a pessoa também pode adquirir, né? Tem uns sites que vendem para estar complementando o uso em casa, que ele tem uma luz especial, uma luz emitida por diodo, que estimula a circulação. E a mesoterapia, que são injeções no couro cabeludo. E aí nessa combinação ali das ampolinhas, cada médico tem a sua preferência, né? Sim. Em geral entra o minoxidil, quando é homem, não é mulher, costuma entrar a finasterida nessa composição, fatores de crescimento, vitaminas. Bem lembrado, Então dá mulher. pra ajudar. Quando mulher, principalmente as que não tiveram filhos ainda, nem pode todo usar, medicamento não pode ser pode usado. usar finasterida, né? Mulher em idade fértil. E tem alguns medicamentos também que às vezes não são trocados por amigas, né? Tem que tomar cuidado. Tem uns que são derivados de frutos do mar, vamos dizer assim. Se a pessoa tem alergia, não pode consumir. Então evitar a automedicação, né? Porque é perigoso. Mesmo pro cabelo tem remédios que não pode ter efeito colateral, e a finasterida, se a mulher engravida fazendo uso, pode ter uma formação, né, do bebezinho. Perigoso. Então é sério. Isso é sério, é perigoso. Nós vamos pro intervalo e voltamos rapidinho. Olho a Olho, com Cida Campos. Doutora Patrícia, quais são os programas que você tem na sua clínica, no seu consultório, para homens e mulheres ficarem com o corpo ideal para o verão e para a vida? Porque uma frasinha que eu vi legal, assim, que os corpos do verão são construídos no inverno, né? É verdade. Que não tem nada instantâneo. Então eu gosto muito da mesoterapia, aquela mesma que eu tava falando lá para couro cabeludo, porém com a combinação específica para gordura localizada, né? Então são os termogênicos, são produtos que aceleram o metabolismo ali
da região onde vai ser aplicado. A agulha é pequenininha, são várias picadinhas. Quanto menor a quantidade em cada picadinha, melhor a resposta. Então, com isso, aquela quantidade de produto que a gente tem permite que a gente faça mais aplicações, mais picadinhas, né? Mas é um procedimento bem tranquilo. E aí vão, então, esses termogênicos, vai a substância para quebrar a gordura e junto a lidocaína, que é um anestésico, né? Desde que a pessoa também não tenha alergia. A pessoa faz a cada 7, 10 dias e em torno de 5 sessões. A resposta é rápida. Tem a criolipólise, né, que a gente falou no outro bloco. A resposta é um pouco mais devagar. Não tem agulha, né? Dói um pouquinho na hora que coloca o aparelho por conta do vácuo e do gelado. Depois o próprio gelo vai anestesiando e é um procedimento tranquilo. É demorado, né? Em torno de 1 hora cada região. Então tem paciente que fica 4 horas. Nossa. Tem que ir com o tempo. Tem com tempo. E a resposta vem de 2 a 3 meses depois. Então quem tem mais pressa, mesoterapia é melhor, né? Para flacidez, a radiofrequência, aquela mesma que eu conversei, pode ser para o rosto. Para tratamento corporal é legal fazer 1 vez por semana, no máximo de 15 em 15 dias. Ela é muito boa para celulite e é aquela que não dói. Não dói? Uma das poucas coisas que o dermatologista faz que não dói. E o que mais? É isso mesmo. Drenagem ajuda a perder, né? Fisioterapeuta, o esteticista pode estar trabalhando em conjunto, né? Fazendo a drenagem, uma massagem modeladora. E peeling corporal também, para estria, por exemplo. Associar o peeling com a carbox, ou peeling com a mesoterapia para estria, já com combinação própria para estria, ou laser para estria com peeling. Aí já não seria para reduzir medidas, mas com tratamento corporal. Então, é muito importante não só as mulheres como os homens se cuidarem, né? Porque o corpo é saúde. Cuidar do corpo, eu acho que todo mundo fica muito feliz, né, doutora Patrícia? Com certeza. Porque um corpo legal não significa porque eu tô gorda ou que eu tô magra, ou porque eu estou triste ou porque eu estou alegre. É porque é saúde, né? Saúde, melhor autoestima, né? E junto tem que vir com bons hábitos de vida, né? Alimentação, atividade física. Sozinho não adianta. Não faz efeito assim, adequado, né? E criar hábito pro resto da vida também. Principalmente a água, saúde, né? Beber muito líquido. A água é importante para tudo isso, para unha, para o cabelo, para pele. Hidratação fundamental. Unhas. As famosas unhas. Você, como dermatologista, aconselha fazer as unhas toda semana, até porque por causa das cutículas? Retirar, não retirar? Na teoria, a cutícula não deve ser retirada. Na prática, a gente não faz. Consegue, né? Principalmente os brasileiros, né? Uma paciente se quer tirar a cutícula, explicando que é proteção e tal, até porque eu não dou o exemplo. É verdade. Mas o certo é não tirar a cutícula. A unha, idealmente, se pintar, né? Deixar uns 2 diazinhos sem o esmalte, pra ela dar a famosa descansadinha. Sempre levar o material pra manicure, material 100% seu, até aquele palitinho, né? Que nele pode pegar fungos e uma bactéria, micose. E existe uma síndrome das unhas frágeis, que é uma das coisas mais comuns no consultório, junto com a queda de cabelo, que é aquela unha que fica desfolhando, descamando e junto leva o esmalte. É bem difícil a gente conseguir um tratamento 100%, porque teria que ficar sem pintar a unha, entre outras coisas. Mas a gente consegue melhorar bastante. Sempre tem que investigar também com exames de sangue, ver como que é o hábito, se a pessoa tá sempre com a mão ressecada porque usa luva direto, porque trabalha com giz, ver questão de trauma, se digita muito e aí fica tendo aqueles traumas frequentes, tem que ver a profissão, ver tudo. Mas o esmalte ajuda também essa síndrome aí a aparecer, né? E micose, né? Principalmente a unha do pé, porque sapato a gente vê de sapato fechado, ambiente escuro, úmido, fungo adora, né? Então, unha do pé, quando
pessoa tem uma micose, é um tratamento longo, de 6 meses a 1 ano. Que é o Principalmente- tempo da unha crescer, né? A unha do pé cresce muito devagar. comparado da mão. Principalmente aquelas famosas micoses verdes que falam que são os ETs, que ficam ali, e o Hulk também, porque é O verdinho. verde geralmente é bactéria, principalmente a pseudomonas. Então, quando não é fungo, né? Mas dificilmente tá a bactéria e não tá o fungo. É Porque mesmo? se a pessoa é corredor, por exemplo, aí vive constantemente traumatizando, bailarina, dependendo da profissão, usa bota, enfim, traumas constantes que descolhe um pouquinho, ou até manicure às vezes sem querer traumatizou, que descolhe um pouquinho a unha, é uma porta de entrada para bactéria, para fungo. Então, evitar trauma, escolher bem o calçado, né? Eu, por exemplo, adoro correr. Então eu tomo todo cuidado de comprar a meia específica para corrida, porque ela tem uma proteçãozinha ali. Escolher um sapato, nunca comprar um sapato novo e um tênis novo e já sair correndo, porque ele pode fazer um trauma importante ali. Nunca sapato apertado e muito justo. Então tem alguns cuidados que a gente pode tomar para evitar o trauma, porque uma vez que traumatiza e descolhe a unha, tem muito mais chance de uma infecção por bactéria e por fungo. E nunca tirar a unha também, tá? A unha é proteção. A gente trata a micose com esmalte em casa, com medicamento oral, se tiver indicação, sempre fazendo o exame antes. Laser também. Existe o laser pra unha. Não sabia. É bem legal. Pra Pra micose de unha. Pro tratamento que não tá respondendo, a pessoa que já usou de tudo. Pode fazer o laser e logo em seguida aplica o remédio, que é com aqueles microfurinhos ali que o laser fez, o remédio consegue penetrar melhor. A resposta é muito boa. Mas aí acabei me perdendo. Câncer de pele. Infelizmente hoje não é só mulheres, homens, crianças, idosos. Hoje o câncer de pele está cada vez mais e mais e mais nas vidas não só dos brasileiros, né, da população em geral. O que é preciso para se prevenir? O mais comum, graças a Deus, é o menos grave, que é o carcinoma base celular. Que quase não conhece alguém que já teve, que fala, teve um câncerzinho, tirou, ficou curado. Porque realmente ele não espalha, ele não dá metástase. Mas ele mostra que é uma pele extremamente sensível e que está se expondo demais ao sol, né? A radiação ultravioleta. O melanoma, graças a Deus, é o mais raro, que é aquele que fala muito na TV, mas é o mais perigoso. Aquela pintinha que mudou de cor, que cresceu rápido, que é assimétrica, né, que um lado é diferente do outro, que é irregular, que a bordinha não é redondinha, que é toda diferente. Também é por conta do sol. Então, evitar o sol nos horários antes, né, entre 10 e 16 horas, que é a incidência maior, mas em qualquer horário, está com o protetor solar na região que estiver exposta, né, que não estiver protegida pela blusa. Doutora Patrícia, muito obrigada. Foi um prazer. Eu espero que vocês, internautas, tenham gostado. São dicas importantes e dicas de vida. Não deixe de mandar o seu recado, não deixe de compartilhar, curte conosco. Até o próximo Olho a Olho com Cida Campos. Olho a Olho com Cida Campos.